Então vamos retomar com o nosso culto. Como vocês têm acompanhado, nos últimos domingos, nós temos falado sobre os 5 pontos do calvinismo, não é isso? Estes ensinamentos, essas doutrinas, tratam especialmente da salvação. Na verdade, estes ensinamentos falam da doutrina da salvação, que é conhecida como soteriologia, ok? Então, eis os pontos, né? Vamos recordar. Primeiro ponto, depravação total. Segundo ponto, eleição incondicional. Terceiro ponto, expiação limitada. Quarto ponto, graça irresistível. E quinto ponto, perseverança dos santos. Nós já tratamos do primeiro ponto, né, no texto de Romanos 3, do 9 ao 18. O texto fala da pecaminosidade do homem e de sua desesperada necessidade de salvação. Falamos também que a salvação está nas mãos de Deus e que somente a sua graça irresistível pode atrair e pode salvar homens tão pecadores e rebeldes como nós, né? Como base lá em João capítulo 6, verso 44. No último domingo, último sermão, nós vimos em Efésios capítulo 1, do 3 ao 6, que Deus tem autoridade e soberania para escolher ou para eleger de forma incondicional suas ovelhas, com base apenas em sua livre vontade. Porque este é o Deus soberano que nós cremos, não é? Porque se Deus estiver sujeito à nossa vontade, então Ele não é Deus, não é? Se Deus existe, se Deus é soberano, Ele é livre para fazer o que Ele quer da forma como Ele quer. Nessa noite, continuaremos falando do terceiro ponto, né, do calvinismo, conhecido como expiação limitada. Estamos chegando ao fim, né? Domingo que vem, se Deus assim permitir, a gente termina essa série de estudos. Mas dentro desse tema, alguns cristãos costumam evangelizar outras pessoas da seguinte forma, dizendo as seguintes palavras. Eu já falei isso, eu tenho que reconhecer, hoje não falo mais porque eu aprendi que não é assim, né? Mas alguns dizem assim: Jesus te ama e morreu no seu lugar para te salvar. Presta atenção, essas palavras, talvez você já falou isso, ou talvez você ainda fala isso. Jesus te ama e morreu no seu lugar para te salvar. Mas será que isso é exatamente assim? Antes de responder essa pergunta, né? Essa pergunta. Por quem Cristo, Jesus Cristo, realmente morreu? Não é? O que a Bíblia diz sobre isso? Porque quando eu falo para essa pessoa, olha, Jesus morreu por você, você está afirmando que Jesus morreu por todos, porque você não sabe se aquela pessoa é salva ou não, né? Você está afirmando então que Jesus morreu para salvar todo mundo, não é? Então é isso que está por trás dessa afirmação. Você fala, Jesus morreu por você, no seu lugar. Se você não sabe se aquela pessoa é salva ou não, atrás dessa afirmação existe o conceito, a ideia de que Jesus morreu por todos, independente se são salvos ou não, né? Então, antes de responder por quem Jesus Cristo realmente morreu, a gente precisa responder uma outra pergunta, né? Por que Jesus Cristo precisava morrer? Não é? Por que Jesus precisava morrer? Olha, eu vou resumir isso em 5, 6 frases, tá? Em primeiro lugar, a Bíblia ensina, como a gente já viu, que o pecado é uma ofensa, é um insulto contra Deus, ok? Então, o pecado é uma ofensa, é um insulto contra Deus. Portanto, Deus, sendo justo e santo, não é? Ele não poderia simplesmente ignorar o pecado do homem. Isso sim seria injusto, né? Se Deus simplesmente ignorasse os pecados, ou o pecado do ser humano, não é? Deus, sendo justo e santo, Ele julga o pecado. É isso que Ele faz, é isso que Ele ensina na sua palavra, não é? Aprendemos também
que somente Deus é justo o bastante, ou justo o suficiente para substituir o homem e pagar a sua dívida com Deus. Nós não temos cacife, nós não temos santidade suficiente, nós não temos valor para pagar os nossos próprios pecados, uma vez que nós estamos mortos em pecados, nos delitos e pecados, como diz lá em Efésios, não é? Então, somente Deus tem a justiça suficiente para substituir o homem, morrendo em seu lugar e pagando a dívida do homem com Deus. E foi justamente isso que Jesus fez. Deus se tornou homem e morreu em lugar dos homens, para pagar a dívida dos homens com Deus. Ok? Estes ensinos encontram base em Romanos 3, 25 e 26. Só 2 versículos. Você consegue tirar todas essas ideias desses 2 versículos. Ok? Então, resumindo, por que Jesus Cristo precisava morrer? Jesus Cristo precisava morrer porque os homens, nós, a humanidade, está condenada à morte eterna em função do seu pecado. Ok? Uma vez que somente Deus tem a justiça suficiente para pagar a dívida de pecado do homem para com Deus, Cristo se fez homem e morreu na cruz pelo homem. Deu para entender isso? Não é? Vou recapitular essa última frase. Cristo precisava morrer porque os homens estão condenados à morte por causa dos nossos pecados. Nós, você, está condenado à morte por causa do seu pecado. Agora, uma vez que somente Deus tem a justiça suficiente para pagar a dívida de pecado, porque somente Deus é santo, somente Deus é justo, não é? Cristo, então, que é Deus, se fez homem e morreu na cruz para pagar a dívida do homem para com Deus. Esse é o motivo, porque Jesus precisava morrer. Porque se Jesus não morresse, nenhum homem seria salvo. Todos iriam para o inferno. Porque nós não temos justiça diante de Deus. Somos todos pecadores e falhos. Voltemos então para a primeira pergunta. Por quem Jesus Cristo realmente morreu? Ok? Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Romanos 8, versículo 32. Acompanha comigo em Romanos 8, versículo 32. Eu quero que você saia daqui hoje com uma coisa bem firme na sua mente e no seu coração. Eu quero que você saia daqui hoje com a certeza de para quem, em lugar de quem Jesus Cristo realmente morreu. Quero que você tenha essa convicção ao sair daqui hoje. Esse conhecimento, essa certeza. Romanos capítulo 8, verso 32. Amém? Quero convidar a igreja para ler juntamente comigo esse versículo em voz alta. Vamos lá. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos orar? Ó meu Deus, poderoso, soberano, Deus tremendo, não somos nada diante da tua grandeza, Deus. Somos tão pequenos, somos tão miseráveis, Deus, diante de tão grande poder. Tenha misericórdia de nós, Deus. Venha, Deus, através do teu Espírito, nos ensinar uma lição valiosa nessa noite da sua palavra. Venha, Deus, impactar a nossa vida, desde os corações dos mais jovens que estão aqui à frente, Deus, até os mais experientes. Não permita, Senhor, tenha compaixão, não permitas, Deus, que ninguém aqui perca a oportunidade de aprender a Tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O texto afirma que Jesus Cristo foi entregue, versículo 32,
Antes, o que diz aí? Por todos nós o entregou. Não é isso? Vou ler o versículo 32 de novo, ó. Acompanha aí. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. A grande questão, queridos, é a quem esse termo, por todos nós, se refere. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu por todos nós, quem são estes todos nós? Será que todos nós são só alguns? Ou será que são o mundo todo? Não é? Presta atenção aqui, ó. Alguns dizem que a morte de Jesus criou a possibilidade ou viabilizou que todos os homens fossem salvos, ou que todos os homens sejam salvos, não é? Alguns dizem isso, que a morte de Jesus é uma oportunidade, é uma porta que se abre para que todo aquele que quer ser salvo, seja salvo. Presta muita atenção nisso. Alguns dizem que a morte de Jesus é apenas uma oportunidade, é uma possibilidade para que todos que queiram sejam salvos. Contudo, para que isso aconteça, para que essas pessoas sejam salvas, é preciso uma decisão séria, individual e pessoal de crer em Cristo. Isso é definitivo. Essa é a parte mais importante da salvação para esse grupo de pessoas. Para esse grupo de pessoas que acredita que Jesus morreu por toda a humanidade para salvar todo mundo, criando oportunidade para todo mundo ser salvo, eles entendem que o que define mesmo a pessoa é salva ou não é a vontade do homem. Eu tenho fé, eu vou para o céu. Essa é a opinião desse grupo de pessoas, ok? Agora, muitas pessoas acreditam nisso. Mas será que é realmente isso que o texto ensina? Vamos chegar em alguns acordos aqui, tá? Primeiro, cremos que todos os homens recebem uma oferta real de perdão. O que é uma oferta real? Oferta real, quando a Bíblia diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Então existe uma oferta. Essa oferta é para todos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam cancelados os vossos pecados. Há uma oferta, há um chamado ao arrependimento e à fé, para que todo o que crê seja salvo. Então, são coisas diferentes, tá? Cremos que existe uma oferta real de perdão. Cremos também, irmãos, que essa oferta é real. Ela é tão real que todos os que recebem o perdão são genuinamente salvos. Não é? João 12 também diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, aos que... Então, irmãos, não é uma oferta falsa de salvação, aliás, de perdão. A oferta é real, porque todo aquele que recebe o perdão é salvo. Deus não está mentindo. Deus diz: quem se arrepender e crer será salvo. E todo que se arrepende e crê é salvo. Nisso a gente concorda. Nisso a gente crê, porque a Bíblia é clara com relação a isso. Ok? Agora, dizer que a morte de Jesus apenas possibilitou ou viabilizou todas as pessoas de serem salvas, pessoas que são mortas em seus pecados, pessoas que estão mortas espiritualmente diante de Deus, é afirmar, de alguma forma, em alguma medida, que a salvação é mérito humano. É dizer que a salvação depende de mim e não de Deus. Se eu estou morto no meu pecado, e se a morte de Cristo é apenas uma oportunidade para quem quer ser salvo, não é?
a morte de Cristo não salva alguns, né? É dizer que a salvação, em alguma medida, depende do ser humano. Isso é lógica, é fácil de entender. Você soma A, 1 com 1 é 2, não é? Isso é um grande erro. O ponto decisivo da salvação não pode ser você crer em Cristo. O ponto que determina quem vai para o céu ou não está na sua mão nem na minha. Esse não é um ponto decisivo, definitivo, crucial. Como que eu posso chegar a essa conclusão? Eu quero convidar você para voltar os seus olhos para os versículos anteriores, em Romanos 8. Os versículos 29 e 30. Ok? Presta atenção na leitura, acompanha com atenção, ok? Não perca a oportunidade de ouvir a palavra, irmãos. Pode ser que seja a última vez que você ouça a palavra de Deus, né? Pode ser que Jesus volte ainda antes de eu acabar, né? Ou pode ser que outras coisas aconteçam ainda, né? Deus é que sabe, Deus é soberano. Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esses são os mesmos, todos nós, do versículo 32, está dentro do mesmo contexto. Então, quando lá no versículo 32 diz, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, se todos nós são estas pessoas que passaram por uma série de acontecimentos em sua vida, uma série de fatos, uma cadeia ou uma corrente de circunstâncias, de acontecimentos. Essas pessoas passam, ok? Então, qual é o primeiro acontecimento? Elas são escolhidas por Deus, ou elas são conhecidas por Deus. O versículo 29 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, existe uma outra tradução que fala, escolheu. Aqueles que Deus já conheceu, já sabia, já tinha escolhido, o que ele fez com essas pessoas? Antes de chegar no predestinou, só o versículo 33, olha comigo. Quem intentará acusação contra os? Tá? Então, essas pessoas foram eleitas, foram escolhidas, elas foram conhecidas por Deus. Ok? Então, essas pessoas, o primeiro acontecimento na vida delas é que elas foram escolhidas por Deus. O segundo acontecimento é que elas são pré-determinadas por Deus, que diz aí o versículo 30 o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu... Olha, Deus, ele escolheu pessoas, e aí ele... Antes de todas as coisas, ele planejou, ele determinou que essas pessoas que ele escolheu serão aperfeiçoadas, transformadas, santificadas para serem semelhantes ao caráter de Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Olha o plano mirabolante de Deus, excepcional. E não parou aí, sabe? Depois desse acontecimento vem um terceiro. Essas pessoas... Diz aí o versículo 30 agora. E aos que predestinou, a esses também chamou. Deus atraiu essas pessoas, né? Deus aproximou essas pessoas através da sua graça irresistível. Aos que conheceu, a esses também predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. Né? Atraiu, aproximou, né? As mesmas pessoas, tá? Todas as pessoas que passam pelo primeiro acontecimento
passam pelo segundo e passam pelo terceiro. O texto não diz que algumas ficam para trás, né? Tanto é que depois ele fala todos nós, né? Um quarto acontecimento. E aos que chamou, a esses também justificou, irmãos. Olha o processo. Deus escolhe essas pessoas lá na eternidade. Antes de criar o mundo, ele já tinha escolhido os seus eleitos. E aí, ele predeterminou, ele determinou antes de todas as coisas como esses eleitos seriam. Eles seriam semelhantes ao caráter do seu Filho Jesus, né? Que padrão é esse que Deus determinou, né? E aí, no tempo e no espaço, Deus atraiu essas pessoas para perto dele. Deus chamou, né? E aí, depois disso, diz aí que ele justificou, como a gente viu ontem na ceia, não é? É uma declaração formal de Deus. Inocente, você não é mais culpado pelos seus pecados, porque Jesus pagou a sua dívida. Pode ir embora, você está livre, você é salvo da culpa do seu pecado, você é liberto disso. E não acaba aí, meus queridos, não é? E aos que justificou, a esses também glorificou. Essas pessoas que Deus escolheu, que Deus predeterminou, que Deus chamou, que Deus justificou, ele também guardará e glorificará um dia na sua morte ou no retorno de Cristo. O dia que você encontrar com Cristo, seja através da morte ou do arrebatamento, você vai receber um novo corpo glorificado, sem pecado, igual a gente viu na ceia também, não é? Então, todos nós, não são todas as pessoas do mundo, mas são todos estes que são escolhidos por Deus, que são predeterminados, que são atraídos, que são declarados justos, que são glorificados, ou que serão no tempo e no espaço glorificados. Ok? Então todos nós não pode, em hipótese alguma, ou em hipótese nenhuma, né, a se referir a todas as pessoas do mundo. Porque essas pessoas não vão passar por esses acontecimentos. Porque nem todos vão para o céu, nem todos serão salvos, não é? Muitos morrem blasfemando o nome de Deus. Muitas pessoas não são atraídas por Deus, não são perdoadas dos seus pecados, né? Mas todos nós, com certeza, se refere aos convertidos, aqueles que passam ou já passaram por essa cadeia de acontecimentos. Eu vou citar outros textos para dar suporte a essa conclusão, ok? Então, por quem Cristo realmente morreu? Jesus Cristo morreu certamente pelos eleitos, pelos seus escolhidos, ok? Eu não estou dizendo que o sangue de Jesus não é poderoso para perdoar o pecado de todo mundo, é claro que é, né? O sangue de Jesus é poderoso, infinitamente poderoso. No sangue de Jesus há poder, não é? Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, não é? Então, só que não foi assim que Deus planejou. Deus planejou que Jesus morresse apenas pelos seus eleitos. Versículos, tá? Alguns versículos ensinam que Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas, não pelo mundo todo. João 10, versículo 15, Jesus falou: e dou a minha vida pelas ovelhas. E dou a minha vida pelas ovelhas, somente pelas ovelhas. Ainda em João capítulo 10, verso 26, diz: mas vós não credes, porque não sois as minhas. Olha só, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Significa, Jesus está dizendo que só as ovelhas crerão em Jesus. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Ficou claro, ficou muito claro isso aqui agora, não é? Outros textos dizem que as ovelhas de Jesus, e somente elas, são as pessoas que o Pai deu a Jesus. Em João também, 17, manifestei o teu nome aos homens
que me deste do mundo. Aqui Jesus está orando, né? Orando ao Pai, e aí ele fala: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Alguns foram dados para Jesus, outros não. Alguns são escolhidos de Deus, eleitos por Deus, outros não. Não é? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. E aí o versículo 9 ele fala: não rogo pelo mundo, mas por aqueles. Ficou claro, né? Jesus ele ora pelos discípulos, pelos eleitos, pelos escolhidos, não pelo mundo, né? Por aqueles que me deste, né? E ainda mais um texto que diz o seguinte: há ovelhas de Jesus que ainda serão reunidas. Ainda em João 10, versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Então, queridos irmãos, Jesus está nos ensinando com clareza no Evangelho de João, dando suporte ao que nós já falamos aqui em Romanos, que há ovelhas de Jesus que ainda serão reunidas. Isso significa que ainda há uma missão para nós. Sabe, porque quando a gente começa a falar sobre eleição, às vezes a pessoa fala assim: se Deus escolheu, então eu não preciso evangelizar ninguém, não é? Ele é eleito de Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz que essas ovelhas ouvirão a minha voz. Ok? E você tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus a essas ovelhas que ainda estão dispersas e que serão reunidas. Aos eleitos de Deus que ainda não se converteram. Nós temos uma responsabilidade, ok? Então, biblicamente correto seria pregar o evangelho da seguinte forma: ô meu amigo, tudo bem? Eu gostaria de te dizer que Deus amou tanto o mundo que Ele deu Jesus, o seu único filho, para morrer no lugar de todo aquele que nele crê, perdoando os seus pecados e dando-lhes a vida eterna. Você quer se entregar a Jesus hoje e receber o perdão? Essa é a maneira bíblica correta de pregar o evangelho. Não ao contrário da outra que eu falei no começo: Jesus morreu por você, você não sabe se ele é um eleito, né? Então você diz: Jesus morreu por todo aquele que nele crê. Você quer crer em Jesus hoje e receber o perdão dos seus pecados? Não é? É claro que você precisa explicar o que é crer em Jesus, né? Porque às vezes fala: quer aceitar Jesus? Não, quer aceitar Jesus, né? Mas você tem que explicar o que é isso, né? Concluindo, o terceiro, né, ponto do calvinismo que a gente aprendeu hoje é a expiação, a doutrina da expiação limitada. Essa doutrina ensina com propriedade que a morte de Cristo, ela não viabiliza que homens espiritualmente mortos usem decisivamente a sua fé para receberem a salvação, tá? Porque senão eu coloco a salvação na mão do homem. A doutrina da expiação limitada. A Bíblia ensina que a morte de Cristo, ela não viabiliza, ela não simplesmente é uma oportunidade, ok? Mas a morte de Cristo garante decisivamente a salvação de todos os seus eleitos. A morte de Cristo garante a salvação dos escolhidos de Deus. Há poder no sangue de Jesus, há poder para salvar, há poder para perdoar pecados, há poder para dar uma nova vida, há poder para regenerar, para trazer das trevas para a luz. O sangue de Jesus não é apenas uma chance, uma oportunidade para quem tem fé. Não, porque o sangue de Jesus é que te dá fé, né? A graça que te traz isso. O Deus planta isso no seu, no meu coração, no coração de todo aquele que nele crê, de todos os seus eleitos. Ok? Então, a expiação limitada ensina que Cristo morreu por um grupo específico e definido. Ele morreu por aqueles que foram eleitos. Ele morreu por aqueles que são predestinados. Ele morreu pelos chamados, por aqueles que foram atraídos para Deus. Ele morreu pelos justificados, por aqueles que tiveram o sangue de Jesus sobre suas vidas, lavando seus pecados. Ele morreu pelos glorificados, os que já foram e os que ainda serão, né?
Então a morte de Cristo, ela não é apenas uma oportunidade. A gente estaria diminuindo o sangue de Jesus, dizendo que a morte de Cristo é uma ajuda que Deus dá para aqueles que querem ser salvos. Não, o sangue de Cristo não é uma ajuda, não é uma muleta. O sangue de Cristo garante a salvação dos eleitos. Ele paga o preço dos escolhidos de Deus. O Evangelho não é uma oportunidade. O Evangelho, segundo Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu pergunto para você, você é uma ovelha de Jesus? Já falei isso domingo passado, né? Você é um eleito? Você é alguém por quem Cristo morreu? Como você pode ter certeza disso? Eu citei um versículo, eu vou repetir esse versículo, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha, eu quero perguntar para você, a sua vida, ela foi transformada? Você é reconhecido como alguém que segue a Jesus? Você deixou de pescar para você mesmo e passou a pescar homens para Jesus? Ou você ainda está pescando somente para você? Pescando para sua casa, pescando para sua esposa ou para o seu marido, para os seus filhos, para o seu futuro? Ou você está pescando para Jesus? A sua razão de viver é pescar para Jesus. Ou é pescar para você mesmo? Pensa bem nisso. Isso define se você foi transformado por Jesus ou não. Transformado por Jesus não é fazer parte de uma religião, não é frequentar uma igreja. Transformado por Jesus é nascer de novo, é mudar de vida. Não é uma reforma, não é consertar algumas áreas ruins na sua vida, não. Nascer de novo é regeneração. Não basta ler a Bíblia e orar. Precisa ser nascido de novo. Jesus certa vez disse a Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. A partir de hoje, você vai ser pescador de homens. A sua vida é assim? Ou você está pescando para você? Você vive para você? Você vive para Deus? Eu quero concluir com duas aplicações. Primeira aplicação, adora a Deus, sabe? Porque essas doutrinas a gente tem estudado mostram que a salvação está na mão de um Deus soberano, não está na sua mão. Sabe, quando você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, você está fazendo simplesmente aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus, Ele te deu o arrependimento e a fé. Né? Portanto, se você está sentindo o Espírito Santo tocar o seu coração hoje, para se entregar a Deus, saiba que Deus está te atraindo para perto dele. Saiba que Deus está te aproximando através da graça. Não importa qual a sua idade. Não importa se você é pequenino, ou se você já é experiente. Né? Arrependa do seu pecado. Creia em Jesus. Entregue a sua vida nas mãos dele. Isso só vai cumprir o que ele já determinou lá antes de criar o mundo. Adore a Deus pela soberania dele, pelo precioso e poderoso sangue de Jesus, no qual há poder para salvar. Agradeça a Deus por Jesus ter morrido por você, se é que você já se converteu, se é que você já nasceu de novo, ok? Segunda aplicação, pregue a palavra de Deus indiscriminadamente para qualquer pessoa. Os eleitos, eles precisam ouvir. Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas, elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Você é a boca que Deus quer usar para que essas ovelhas ouçam a voz de Deus. Deus vai cobrar isso de você que é um cristão. Olha, você falou do meu amor para os seus vizinhos? Você morou 25 anos naquela casa, naquele bairro.
você não teve a coragem de bater na porta dos seus vizinhos, vai me falar que você não teve tempo para isso? Deus vai cobrar de nós, né? E das pessoas com quem a gente convive. Nós precisamos abrir a nossa boca, porque Deus quer usar a gente para que pessoas ouçam a palavra de Deus. Ok? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor escolheu alguns. O Senhor determinou que essas pessoas sejam semelhantes ao Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor aproximou, o Senhor atraiu, o Senhor chamou, Deus, essas pessoas. A tua palavra diz, Deus, que essas pessoas que chegaram quebrantadas diante do Senhor, que receberam a graça do arrependimento, da fé, foram justificadas pelo sangue de Cristo, declaradas inocentes, não mais culpadas de seus pecados. Obrigado, Deus, porque o Senhor diz que essas pessoas um dia hão de ser glorificadas. Louvado seja o teu nome pelo seu projeto de salvação, Deus. Porque o Senhor é perfeito, grande, poderoso. Porque o sangue de Jesus é poderoso para salvar os teus eleitos, Pai. Muito obrigado por isso. Ajuda-nos, Deus, a fazermos, a cumprirmos a nossa responsabilidade de pregarmos o Evangelho, Deus. Incomoda também, Deus, corações que estão aqui nessa noite, que porventura ainda não se renderam aos teus pés, querido Deus. Usa a tua palavra para atrair essas pessoas, Deus, para compungir esses corações, para quebrantar essas almas, Deus, para que elas venham se render aos teus pés hoje, em nome de Jesus. Amém.